Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E no episódio de hoje, nós vamos colocar aqui uma conversa, um bate-papo que nós tivemos com Iberê de Castro Dias, que é o juiz titular da Vara da Infância e Juventude da cidade de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo. Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou o Wagner, da Adoção Brasil, e hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante que entrega consciente, talvez tenha outra forma de se expressar, uma nomenclatura diferente para isso. E o nosso convidado de hoje é Iberê de Castro Dias, o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Guarulhos, da cidade de São Paulo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Bacana. Obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez agradeço mesmo pela disponibilidade, oportunidade da gente poder bater esse papo mais próximo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Sempre à disposição. E a gente queria abordar um assunto para falar sobre a questão da entrega consciente, né? Então, até antes um pouquinho, desculpa só cortando, né? A gente quer falar sobre entrega consciente, mas tem muita gente que está entrando agora, que de repente é a primeira live que está vendo com a gente e não conhece direito o processo de adoção. Então vamos, de uma forma resumida, né, no que for possível, dizer como que se inicia um processo de adoção. Tirando essa questão da pandemia que tem hoje, que tem os detalhes mais específicos, né? Claro. Mas inicialmente, como que se entra num processo de adoção aqui no Brasil? Bom, o processo de adoção se inicia com a pessoa que quer adotar alguém, indo à Vara da Infância e da Juventude da cidade em que ela more e dando início ao processo de habilitação para adoção. A habilitação para adoção é o primeiro passo para alguém que pretenda adotar uma criança ou um adolescente. A habilitação para adoção vai servir basicamente para que a Vara da Infância tenha segurança de que aquela pessoa que se apresentou para adotar tem condições efetivamente de criar um cidadão ou uma cidadã, né? Uma criança ou um adolescente, tem condições, tem ferramentas mínimas para desenvolver adequadamente um ser humano. E aqui a gente não está falando de dinheiro, é sempre bem importante deixar isso claro. Quando a gente fala de condições, a gente não está falando de condições financeiras. Aliás, essa é uma pergunta sempre recorrente, né? Se existe um limite mínimo, uma renda que a pessoa tem que ter para comprovar para a Vara da Infância, tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, alguma coisa assim. Não existe nenhum limite na lei. Não existe um limite de rendimentos mensais que a família tenha que ter para poder adotar uma criança ou um adolescente. O que ela precisa é ter condições psicológicas de desenvolver adequadamente um ser humano. E a habilitação para adoção serve para isso, para a gente investigar quem é essa pessoa que se apresentou para adotar. Porque isso é importante pelo seguinte, e agora pegando a outra ponta, né? Uma ponta é a ponta do adolescente. Na outra ponta, a gente tem uma criança ou um adolescente que normalmente vieram de uma família que não teve condições de providenciar os cuidados de que ela necessitasse. Então, essa criança se viu obrigada a deixar seu pai ou sua mãe biológicos, né? Independentemente das condições e dos motivos que levam a isso, existem diversas histórias que podem conduzir a esse desfecho, né? A destituição do poder familiar, a fazer com que a criança deixe de viver com seu pai, com a sua mãe biológicos. Independentemente da história que leve a isso, para a criança, esse afastamento é um rompimento. Ainda que se diga, mas eles não cuidavam direito da criança. Eventualmente, realmente pode acontecer, e é por isso que eles perderam o poder familiar. Mas ainda assim, para aquela criança, psicologicamente, vai ser um trauma. Ela vai vivenciar o luto da separação com pai e mãe, ela vai encarar aquilo como uma primeira rejeição. Então, aquilo vai ser uma marca que ela vai carregar psicologicamente com ela. A gente vai ter que tratar isso, trabalhar isso, né? Imagina a responsabilidade que é para o Estado, na pessoa do juiz, da Vara da Infância, né, que está trabalhando com isso, dizer para aquela criança, olha, eu estou dizendo para você que você nunca mais vai poder ver seu pai e sua mãe, isso vai ser bom para você. Eu vou te causar esse trauma, mas em contrapartida eu te prometo que eu vou te colocar, que eu vou fazer o possível para que você seja cuidada por alguém que tenha condições de desenvolver como ser humano. Quando o Estado faz isso, ele precisa ter segurança de que a pessoa que apareceu para adotar realmente tenha condições de fazer isso, de criar adequadamente essa criança, porque senão ele tira essa criança da família e a entrega para alguém sem condições. Ele reforça o trauma que essa criança tem. Ele faz uma ferida psicológica em cima da outra.
Então, isso é um trabalho de extrema responsabilidade. É por isso que a habilitação para adoção é essencial de se realizar. Porque as pessoas dizem, pô, mas tem tanta criança precisando, por que tem que habilitar para adotar? Não é só chegar? Não, claro que não é só chegar e levar a criança. Né? A gente precisa saber que instrumentos aquela pessoa tem para criar adequadamente uma criança ou um adolescente. Né? E essa investigação se faz por meio da habilitação para adoção. Então é na habilitação que a gente vai fazer estudos psicossociais com a pessoa que se apresenta para adotar, né? A gente vai chegar com uma dupla de psicólogas ou psicólogos e assistentes sociais para investigar se aquela pessoa está consciente a respeito dos desafios que ela vai enfrentar. Isso é o mais importante de tudo, né? Saber se ela tem uma expectativa que se aproxime da realidade, isso é o essencial. E o grande trabalho que a gente tem para fazer na habilitação para adoção é justamente aproximar a expectativa que aquela pessoa tenha da realidade, evitar que aquela pessoa idealize a maternidade ou a paternidade. Isso é o mais importante, porque fatalmente ela vai passar por momentos de teste, ela vai ser testada pela criança ou pelo adolescente que ela vai adotar, e ela precisa entender como se portar e ela precisa estar preparada para isso, né? Se ela achar que tudo sempre vai dar certo, tudo sempre vai ser mil maravilhas, ela não está pronta para adotar. Ela precisa entender que ela vai passar por momentos de desafio e ela precisa saber como lidar quando ela for desafiada. Né? Por isso, a habilitação para adoção tem muito essa finalidade também. E é por isso que os contatos com grupos de apoio à adoção são tão importantes para quem quer adotar. É nessa convivência com os grupos de apoio à adoção que os candidatos à adoção vão conhecer histórias similares àquelas que eles vão viver, vão encarar desafios, vão ver que pessoas já passaram por desafios similares àqueles que eles vão passar, vão ver respostas diferentes que as pessoas tiveram quando elas foram desafiadas. Isso tudo vai preparando essas pessoas para o momento da adoção, né? É exatamente isso que a Grazi Abuco está falando, é não romantizar a adoção, é exatamente essa a ideia. Exatamente. É claro que o resultado é altamente positivo, é muito legal, mas a gente não pode iludir as pessoas e dizer, não, isso aqui vai ser a solução de todos os seus problemas, isso aqui vai ser mil maravilhas sempre. Claro que não. E outra, adotar não é solução para problema nenhum, né? Adotar tem que ser motivada a adoção tem que ser motivada pelo interesse, pelo desejo que a pessoa tenha de satisfazer esse sonho de ser pai ou de ser mãe, né? Por incrível que pareça e por contraditório que possa parecer, a adoção tem que ser motivada por questões egoístas, né? Para satisfazer quem aparece para adotar. A ideia da adoção como algo altruísta, eu quero adotar para fazer o bem para uma criança, é absolutamente equivocada. Tanto é que quando alguém resolve ter filhos biológicos, ninguém pensa em ter filhos biológicos e fala, puxa, eu quero ter filhos biológicos para fazer bem para essa criança que vai nascer, que nem existe ainda, que eu nem sei quem é, né? As pessoas têm filhos biológicos porque elas têm o desejo de serem pais e mães. Né? Com a adoção é a mesma coisa. O que precisa motivar essas pessoas à adoção é o desejo de elas serem pais e mães. Então, feita a habilitação para adoção por parte do adotante, feita a destituição do poder familiar com relação à criança ou adolescente, aí sim a gente tem condições de juntar as duas pontas, promover o encontro entre o adotante e a criança que já está pronta para ser adotada, e aí sim a adoção começa a se desenvolver, o processo de adoção, para que aquela criança se torne, para todos os efeitos, filha ou filho da pessoa que está adotando. Sim, excelente, assim, super claro mesmo, é assim que funciona. Eu sou pai de 2 crianças e vale ressaltar que para o segundo filho eu passei pelo processo de novo. Eu fiz todas as entrevistas com o setor técnico, porque foi como você disse, porque os desafios são outros, e perguntaram para a gente como seria a nossa nova rotina, já que vai ter mais um filho, como que vai funcionar, e o seu filho já sabe que vai ter uma irmã, e por aí foi, porque eles querem ter a certeza de que realmente cabe mais uma criança nessa família, né? E no seu caso, a dinâmica de ter uma segunda criança na família vai te trazer desafios diferentes da primeira, por isso que a gente tem que fazer uma nova aplicação. Até porque agora a sua família tem, além de você e sua esposa, né, uma outra criança, né? Como é o que você falou, como essa criança vai reagir? A gente precisa estudar isso também. A gente precisa ver se aquela criança está preparada para que uma nova criança entre na família dela. Né? Ela vai deixar de ser filha única para passar a ser irmão mais velho. Né? Isso muda a condição. Exatamente. São novos desafios. Né?
São novos desafios, exatamente. E nessa questão toda do processo burocrático, depois que a gente passou por ele, a gente entendeu a real necessidade dele, e a gente entendeu que o principal objetivo da adoção é de encontrar uma família para essas crianças, é de conseguir colocá-las numa instituição familiar, né? Isso é o mais importante, apesar de ser uma questão egoísta, porque eu queria ter filho. E o caminho que eu escolhi foi a adoção. Mas eu queria ter filho, minha esposa queria. E aí, por consequência, tinham crianças para ser adotadas, e ainda existem, né? E aí sim, se seguiu. No nosso primeiro processo de adoção, a gente levou quase 4 anos. Isso assusta muitas pessoas também. Ah, fila de espera, meu Deus, quanto tempo? É 1 mês, são 2 meses, 5 meses? O nosso primeiro foram quase 4 anos. Na segunda filha foram 2 anos e meio, mais ou menos. Isso em épocas distintas, né? O Gabriel, o processo dele foi em 2006, e da minha filha agora foi em 2017, 18 aqui, foi bem recente que aconteceu. E aí nisso a gente cai numa outra situação. Eu como adotante, e provavelmente você deve conhecer histórias sobre isso. Quando você fala que vai adotar, o povo brasileiro, ele quer ajudar de alguma forma. Os seus amigos, os familiares, as pessoas próximas. E sempre aparece alguém que fala, mas eu conheço uma fulana, eu conheço uma mulher que quer entregar uma criança para adoção, eu conheço a amiga da amiga da amiga que quer entregar uma criança para adoção, você vai lá em tal região do país que você consegue uma criança para adoção. Esse é o ponto mais delicado, que é a questão da entrega consciente. Então vamos inverter um pouco a história agora, porque a gente sabe que as crianças não têm uma história feliz quando vão para um abrigo. Ela não estava numa família constituída, né, perfeitamente, então alguma coisa aconteceu para ela chegar lá. Nesse ponto, uma gestante ela quer entregar um filho para adoção. Qual que é o caminho que ela deve seguir? Vamos primeiro pontuar essa pessoa, para que ela tenha essa orientação, que é o que parece essa orientação ainda não chega nessas mulheres, né? Isso eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem. A gente falha muito ainda nessa comunicação. A coisa mais importante nesse momento de se dizer é direito da mulher, da gestante ou da mãe, é direito da gestante ou da mãe de entregar o filho ou a filha que ela está gestando ou que ela já teve aos cuidados da vara da infância e da juventude. A mulher tem o direito de fazer isso. Ela não vai ser presa, ela não vai ser punida criminalmente, muito pelo contrário. Quando a mulher toma essa decisão de procurar a vara da infância e da juventude e dizer, olha, eu estou grávida, eu já tive meu filho, minha filha, e pretendo entregá-la aos cuidados da vara da infância, ela vai ser totalmente respaldada pelo sistema todo de proteção. No fundo, a gente está respaldando a mulher, mas está principalmente respaldando aquela criança, né? Por isso que ela é protegida. Exatamente. A mulher vai ser amparada, de novo, pelo corpo técnico, então ela vai ter o respaldo de psicólogas, de assistentes sociais, de psicólogos, que vão entender a história dessa mulher, que barreiras ela encontra para criar aquela criança, aquela entrega que ela está fazendo, como você falou, é consciente, ela tem alguma razão por trás daquilo, ela está sendo impelida a entregar aquela criança por que motivo. A gente precisa apurar tudo isso. Ela está fazendo aquilo de forma consciente, ela está em estado puerperal, ou seja, ela está em depressão pós-parto. Isso tudo é importante de a gente apurar. E verificar se tem alguma condição de resolver o problema daquela mulher. Porque às vezes aquela mulher pode estar em profundo sofrimento. Ela pode estar dizendo que quer entregar a criança, aquela não seja um desejo efetivo, né? Ela se viu impelida por uma série de fatores a fazer algo que ela não quer. Se a gente verifica que é isso, a gente tenta respaldá-la. Se a gente verifica que é efetivamente o desejo da mulher, totalmente consciente, está bem resolvida com aquilo, quer entregar a criança aos cuidados da vara da infância, de novo, ela vai receber todo o respaldo, e a gente recebe aquela criança. Aí, nesse caso, a mãe está abrindo mão do seu poder familiar, então a gente pula a etapa da destituição do poder familiar, porque ela está abrindo mão do seu poder familiar, isso facilita muito o processo. E essa criança, normalmente, é prontamente colocada já sob cuidados de uma família que esteja na fila. Então, quando isso acontece, de a mãe entregar a criança aos cuidados da vara da infância, a gente até pode, eventualmente, dependendo da situação, fazer uma investigação para ver se tem família extensa, né, se tem tios, tias, alguém que tenha condições de cuidar dessa criança, porque é assim que tem que ser. E não havendo, essa criança é prontamente colocada com uma família substituta, alguém que esteja na fila. Então, essa criança entregue pela mãe vai ficar pouquíssimo tempo numa casa de acolhimento, se é que vai ficar algum tempo. Existem casos em que a mãe entrega a criança e pede sigilo. Isso também é um direito da mulher. A mulher pode entregar a criança aos cuidados da vara da infância e dizer, olha, eu tenho uma questão familiar, a minha família não pode saber que eu estou grávida e quem é o pai dessa criança. A mulher tem direito, por lei,
a fazer essa entrega de forma sigilosa. Isso é uma forma de respaldar a dignidade da mulher e de proteger a criança também. Então, quando a mulher entrega a criança e diz, olha, eu não quero que essa investigação seja feita, minha família não pode saber que eu estou grávida, é por isso que eu estou entregando a criança, e a gente verifica que aquela motivação efetivamente é verdadeira, pela história que ela está contando, a gente sequer busca na família extensa. Então, essa criança sai dos cuidados da mãe para ir de pronto para uma família substituta. Né? Normalmente é assim que acontece. Se essa criança ficar na casa de acolhimento, ela vai ficar 1, 2 dias na casa de acolhimento, se tanto. Né? Quando a gestante faz essa entrega, ainda gestante, ela vai ter que consentir depois de o filho nascer, isso é uma condição da lei, né? Então, quando a mulher ainda é gestante vai à vara da infância e fala, estou grávida, vou dar à luz daqui uma semana e não quero cuidar da criança, quero que ela fique aos cuidados da vara da infância, ela vai ter que reforçar isso depois que a criança nascer, isso é uma condição da lei, e a lei entende que depois que a mãe vê o filho, ela pode mudar de ideia, com razão. Sim. Mas nesses casos em que a gestante comunica o desejo de fazer a entrega, a criança normalmente sai da maternidade já para a família extensa. A gente já entra em contato com a família extensa vai na maternidade buscar a criança muitas vezes. Então a criança sequer fica em outro espaço que não seja a maternidade. Entendi. Não chega nem aí para o acolhimento. Nem vai para o acolhimento. Já é entregue diretamente para a primeira pessoa da fila. Entendi. O mais importante isso é super importante. Ficar claro isso. É direito da mulher. Isso, é direito. Porque isso normalmente acontece, e é compreensível, né? Que as mulheres reajam assim. Isso normalmente acontece com mulheres de renda mais baixa. Isso é, infelizmente, um recorte social verdadeiro no país. E mulheres que vêm de regiões periféricas encaram o Estado como o repressor, porque sempre foi assim que o Estado agiu na vida delas, né? O Estado raramente entrou na vida delas para resolver um problema. Normalmente o Estado apareceu para punir alguém da família, para prender um familiar, ela vê o Estado como um Estado policialesco, né? Como um Estado que vai puni-la. Então ela fala, se eu disser para alguém que eu tô grávida e não quero cuidar do meu filho, eu vou ser presa, porque isso deve ser crime. E além de não ser crime, como eu disse, é direito da mulher. Então, é bem importante que a gente faça essa comunicação de forma muito clara, para que as mulheres se sintam à vontade para procurar a vara da infância e buscar esse respaldo. O que pode ser crime, aí sim, é dar à luz e abandonar a criança no espaço público. Isso eventualmente pode configurar crime. Outra coisa que é bem importante de se dizer, isso é essencial para essa conversa. A mulher tem o direito de entregar a criança aos cuidados da vara da infância. Ela não pode escolher para quem ela vai entregar essa criança. A mãe não pode escolher quem vai ser o eventual adotante dessa criança. Ela vai entregar a criança e ela nunca mais vai ver a criança. Ela não pode escolher porque isso é uma forma de a gente evitar, reduzir o risco de tráfico de criança. É exatamente isso. Minimizar o risco do tráfico de criança, né? Da compra de criança. Do favorecimento. E infelizmente, como você falou, isso é uma realidade, isso efetivamente acontece. A gente tem notícias de casos assim, a gente tem notícias, inclusive, coisas que acontecem Brasil afora, de corretores de criança, corretor mesmo. Só fala, você quer um filho, eu sei onde achar para você, né? Isso é sórdido, isso é péssimo. Né? Exatamente. Mas infelizmente acontece, a gente tem que saber lidar com essa realidade e reprimir isso, evitar que isso ocorra. E como você explicou agora, por mais que essas pessoas elas estão num recorte social diferente de quem está acompanhando a gente agora, por exemplo, mas aí nesse ponto cabe a nós, cabe a mim como adotante, cabe a você que está assistindo, se presenciar isso, direcionar para o caminho correto, explicar que não é crime, entendeu? Mostrar um recorte de jornal, um recorte de internet, uma matéria, qualquer coisa, dizendo que ela vai ter toda a assistência e o respaldo. Porque a gente conhece casos de gestantes que tinham essa ideia de querer entregar o filho para adoção, depois que o setor técnico interviu e trabalhou com ela, entendeu que foi numa questão de depressão que ela estava passando por aquela situação. Não era um medo que ela tinha, mas era um medo dela e não se refletia lá na frente. E isso foi revertido. E hoje são famílias, eles estão felizes aí. Ela está feliz com o filho dela, com a filha dela. Então isso é de extrema importância mesmo, e cabe a nós, cabe a mim, cabe a todo mundo. Quando surgir esse tipo de situação de frente, que vai acontecer, isso acontece pelos amigos. É que eu sou da época, quando o primeiro processo de adoção, lá em 2006, redes sociais já nem existia, né? Era muito difícil esse contato que a gente tem hoje. A globalização não era tão grande e tão acessível quanto é hoje. Mas hoje, infelizmente, na internet acontece muito. Em grupos de WhatsApp, grupos de redes sociais. E é extremamente perigoso. Primeiro, foi como a gente disse até num vídeo com a Grazi, a gente comentou algo sobre isso, né?
primeiro essa questão do crime, porque é um crime você comercializar uma criança. Muitas vezes elas vêm com histórias tristes, essas mulheres que estão gestando uma criança, dizendo que precisam de ajuda para algum tipo de situação, de tratamento, pegam passagem aérea para vir para uma cidade grande. Muitas vezes essas mulheres nem crianças têm. Elas estão aplicando um golpe, pegando na nossa fragilidade. O nosso medo de falar, ai meu Deus, o processo eu vou ficar 5 anos na fila de espera. Como isso é possível? E por mais que isso aconteça, quando aconteceu com a gente, que aconteceu com a Grazi e comigo, de vir um amigo do amigo do amigo do amigo que conhecia alguém. A gente sempre teve o seguinte linha de pensamento, né? Quando eu colocar meus filhos de noite para dormir, que dá um beijinho neles de boa noite e for dormir, eu quero dormir tranquilo, sabendo que eu tenho uma história pura com os meus filhos. Meus filhos são meus filhos. Eu não quero começar uma história de amor errada. Eu quero começar de maneira legal. O vínculo afetivo mais importante que você vai ter na vida, né? Ele não pode ser poluído, ele não pode ser viciado. É o vínculo afetivo mais relevante que você vai ter na sua vida, né? Então, ele tem que ser feito de forma lícita, legal. Você não pode ter nada, nenhum ruído ali naquele meio, porque isso fatalmente vai dificultar essa relação, vai tornar essa relação inadequada, vai sempre ter um problema de fundo. Isso é absolutamente inadequado para que esse vínculo entre mãe, pai, filho e filha se forme adequadamente. E outra questão que a gente costuma frisar de que isso realmente não deve acontecer, né? A gente tem que ficar então bem preparado para que quando isso vier a acontecer, a gente já saber como proceder, para evitar qualquer tipo de transtorno e situações aí que a gente sabe que ocorre, né? Então, infelizmente, claro, o crime acontece ainda que não haja pagamento pela criança, tá? Tráfico de crianças da mesma forma, né? Ainda que a entrega não se faça com pagamento, com dinheiro ou com algum favorecimento e tal, continua sendo ilícito. Sim, com certeza. Então isso acho que é importante que a gente consiga deixar bem claro mesmo para todo mundo. Então, do outro lado, se isso acontecer com você, a gente já sabe como agir e que essa pessoa vai ter todos os direitos e todos os respaldos. Essa mulher ela não vai ser discriminada, não é criminosa, ela só quer entregar o filho para adoção independente do motivo dela. E por incrível que pareça, isso pode eventualmente ser um ato de amor, né? Essa mãe está numa situação tal que o respeito que ela tem pela criança é tamanho que ela entrega a criança aos cuidados de quem ela sabe que vai cuidar adequadamente do seu filho, né? Isso, dependendo da situação familiar daquela mulher, é o ato de amor mais desprendido que se pode ter, né? Exatamente. E a gente, como adotante, isso é um recado para quem tá, os pretendentes agora, a gente não pode ficar, mas o Estado demora, a fila demora, é burocrático e a gente tem que fazer alguma coisa. Não é assim. Tem os caminhos certos para se fazer. Tem tudo para ser feito corretamente. As leis no Brasil de adoção, pelo que a gente acompanha no mundo, elas são super sérias. E a gente vê pessoas muito sérias trabalhando nesse meio também, o que deixa a gente mais tranquilo. E quando as pessoas falam da tal da burocracia, né, isso é uma fala muito recorrente, né, a gente ouve muito isso. O procedimento é burocrático e tal. Aqui tem duas coisas. E, de novo, eu sempre faço questão de deixar isso claro. Claro que o Poder Judiciário tem suas falhas, tem uma série de coisas que a gente tem que corrigir, tem um monte de área para aprimoramento, isso é tudo verdade, tudo certo. Agora, com relação à adoção em especial, tem 2 pontos que as pessoas desconsideram. O primeiro deles é, como eu disse lá no começo, a importância de a gente ter segurança de que a pessoa que chegou para adotar tem efetivamente condições de cuidar de uma criança. A gente está entregando a vida de uma criança na mão daquela pessoa. É um ato de extrema gravidade, a gente tem que ter certeza de que aquela pessoa está bem preparada. Outra coisa bem importante na história da demora é o tempo da fila. O tempo da fila tem direta relação com as escolhas que a pessoa que está adotando faz com relação ao perfil da criança. E ela tem todo o direito de fazer as escolhas que ela bem entender. De dizer que o sonho dela de se satisfazer com o pai ou mãe de uma criança de até 1 ano, tem que ser eventualmente uma criança branca ou preta, porque ela não quer fazer uma adoção interracial, se é uma pessoa branca que é uma criança branca, se é uma pessoa preta que é uma criança preta, é absolutamente razoável, ou seja, não existe nada de condenável nisso, é isso que eu quero dizer. Cada um sabe como quer exercer seu sonho de ser pai ou de ser mãe. Apenas a pessoa não pode fazer essas exigências e reclamar que demora, né? A demora da fila tem direta relação com o perfil de criança desejado. E a coisa mais importante para quem vai adotar, seja fiel ao que você realmente está sentindo com relação à adoção. Não force a mão no perfil, porque isso vai dar errado depois.
Se o seu desejo é de ter uma criancinha, de ver ela dar o primeiro passo, de ver ela falar mamãe ou papai a primeira vez, deixa isso claro, vai demorar mais, é verdade, mas é só assim que seu sonho vai se satisfazer. Eu digo isso porque no Tribunal de Justiça de São Paulo a gente tem uma série de campanhas para adoção de crianças com mais de 8 anos, para adoção de adolescentes. E eu sempre gosto de deixar isso claro. É óbvio que a gente quer incentivar a adoção de crianças com mais de 8 anos e a adoção de adolescentes, mas isso tem que ser feito de forma protegida, de forma séria. Não vale entregar a criança na mão de qualquer pessoa só pra gente dizer que fez uma adoção de uma criança de 10 anos ou de um adolescente. E da mesma forma, não adianta a pessoa que está adotando forçar a mão no perfil para resolver a questão de forma mais célere, porque, de novo, isso é a coisa mais importante que ela tem para fazer na vida dela, cara. Não tem nada mais importante na vida dela do que escolher o perfil do filho que ela quer ter. É um poder até super divino, né? Ela vai ter um filho biológico, ela não tem como escolher isso. Na adoção, você tem como olhar a cara do teu filho e da tua filha, cara. Você sabe tudo dela antes dele chegar. Então, é importantíssimo que eu digo isso por conta das campanhas todas que a gente faz de adoção, que as pessoas sejam conscientes no momento do preenchimento do cadastro e fiéis aos seus efetivos sentimentos. A gente sempre reforça isso aqui também, que assim, seja assim, honesto consigo mesmo, porque a gente chama isso de cortar fila. Quando você quer cortar fila, aí tudo bem, você quer adotar um adolescente, mas o seu perfil é para criança de 2 anos, os desafios são completamente diferentes. E primeiro, se você foi habilitado por uma criança de 2 anos, para adotar uma criança de um perfil de até de 2 anos, e do dia para a noite você falar que quer uma criança de 15, o setor técnico, ele sabe que tem alguma coisa de esquisito ali. E provavelmente seu processo vai ter uma pausa para você refletir, você vai voltar para o setor técnico, vai voltar para grupos de apoio, para ter certeza se é realmente isso que você quer. Então aquilo que você achou que fosse cortar a fila lá na frente, de repente nem corta tanto, porque o setor técnico tem que ter a garantia, porque ninguém muda do perfil de 2 anos para 15 de uma maneira tão rápida assim, não é verdade? E por outro lado, tem casos que mudam. E a gente sabe, e as famílias dão super certo, porque eles se conscientizam, eles se informam, eles vão para grupos de apoio, eles veem as matérias na televisão, conhecem esses programas, como por exemplo o Adote Boa Noite aqui de São Paulo, que tem, né? Que mostra a realidade dessas crianças. E aí eu reforço a importância dos grupos de apoio. Nos grupos de apoio, o adotante vai ter contato com diversas formas de adoção, de realização da paternidade e da maternidade, e ele pode perceber que, na verdade, o desejo dele não era exatamente aquele do perfil que ele mencionou, mas que ele amadureceu a ideia, que ele refletiu melhor sobre aquilo e queria mudar o perfil de forma válida. É claro, isso normalmente é o que acontece. E os grupos de apoio à adoção são essenciais para isso, para preparar adequadamente aquela pessoa para adotar. E é o que você falou, no setor técnico, no estudo técnico, a gente consegue identificar se o que motivou a troca do perfil é algo razoável, algo que vai ser bom para a criança, ou se é uma forçação de mão que vai acabar dando errado lá na frente. Exatamente, só para não ficar esse tempo todo na tal fila da espera aí. E no nosso caso também, eu disse que foi quase 4 anos no primeiro processo, mas o nosso perfil, o nosso primeiro, era de criança de até 1 ano, até 12 meses. Até que foi rápido. Como você disse, a gente foi fiel ao nosso... então, até que foi rápido. Mas a gente foi fiel. Tanto é que quando venceu o prazo de 2 anos, na época a gente tinha que renovar de novo. E foi, assim, firmemente questionado pelo setor técnico. Vocês não querem mudar de perfil? Vocês não querem mudar de perfil? Não quer uma criança maior? Mas, a gente quer isso. Eu quero sujar a mão na fralda do meu filho. Eu quero ver ele engatinhar. E a gente, ok. E pra gente tava ok. Se eu vou, mas pode demorar mais 2, 3 anos. A gente, tudo bem. A gente quer ter um filho de até 1 ano. A gente quer vivenciar isso. Por outro lado, também tem inúmeros casais que na vida não se encaixa um bebê. Exatamente. Infelizmente tem casais que eles estão preparados para outro tipo de perfil, porque essas crianças têm outra chance, outra oportunidade de viver no âmbito familiar, né? Exatamente. Muita gente que diz, eu não quero os desafios todos de pegar uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Eu prefiro uma criança já com um pouco mais de idade, que já tem um pouco mais de independência, que já saiba se virar um pouco mais sozinha. É assim que o meu sonho de ser pai ou de ser mãe vai se satisfazer. Existe para todas as possibilidades, para todos os perfis. É importante que a pessoa seja fidedigna àquilo que ela efetivamente está sentindo, né? Realmente é super válido, e esse papo está sendo super esclarecedor, porque eles agora estão conseguindo escutar de um juiz que trabalha no dia a dia, vive isso,
e ter a certeza de que as coisas funcionam. Pelo menos é mais próximo, né? Então, por mais que a gente esteja aqui batendo um papo de uma maneira um pouco mais informal, né? Estamos aqui de casa, aqui, essa coisa toda, mas é realmente para conseguir levar esse tipo de informação. E naquela questão toda de entrega consciente, então a entrega direta, isso não pode existir. Não pode, é crime. Se porventura essa mãe que ela gestou, que eu vi uma pergunta ali, essa gestante, essa mulher, ou a mulher que entregou, né? Futuramente ela pode se arrepender. Assim, se arrepender ela pode, mas pela lei essa coisa pode ser revertida ou não existe essa possibilidade? Não, a entrega para adoção, uma vez feitos os estudos e superado o prazo para isso, é irrevogável. Então, quando se toma a decisão de que a mãe está consciente e a entrega foi válida, ela não vai ter depois como voltar atrás. Isso não. Isso é uma segurança para a criança e para o processo, para o sistema como um todo, né? Porque a outra ponta do processo, que são dos pretendentes, e do processo da criança também, essa mulher, essa gestante já não tem mais acesso, né? Exatamente, ela não vai saber nem para quem a criança foi entregue, ela não vai saber quem são os adotantes. Ainda que eventualmente no futuro ela se arrependa, ela não vai ter como tomar nenhuma providência para reaver a criança validamente, né? Existe uma segurança considerável nesse ponto. E na verdade, assim, pelo que eu tenho visto, claro, talvez haja histórias assim, mas eu nunca tive nenhum problema com isso. As mães normalmente que aparecem para entregar, por conta disso também, a gente faz esses estudos todos, né? Não é que a mãe fala, eu tô grávida e quero entregar meu filho, beleza, dá o filho aqui e acabou. Exatamente. Né? É uma coisa estudada, a gente verifica efetivamente se a mulher está consciente do que ela está fazendo, então a gente reduz muito a margem para erro, a margem de risco disso acontecer. Eu, particularmente, confesso que nunca tive esse problema de mãe que tenha conscientemente entregue o filho aos cuidados da vara da infância e depois querer mover algum processo para tentar reaver a guarda. Porque como acaba sendo uma dúvida frequente também, né, que acaba sendo um medo, né? Já que ela entregou, será que ela pode se arrepender? O que pode acontecer é a pessoa que pegou a criança da mãe irregularmente, a mãe entregou a criança diretamente para alguém, aí sim a mãe, se acordar e entender que quer denunciar tudo o que aconteceu, pode ir à polícia, pode ir ao Poder Judiciário e dizer, olha, eu tive meu filho e entreguei para a pessoa e quero desfazer tudo, porque quando eu entreguei eu estava em puerpério, estava em depressão pós-parto, não estava consciente, o processo de adoção dela, a forma como ela ficou com o meu filho não foi regular, aí sim a pessoa pode dar problema para quem pegou irregularmente aquela criança. Isso costumeiramente acontece, isso é bem mais comum de acontecer. É super importante ressaltar aquela questão toda da entrega consciente. Tem que fazer tudo legalmente, não tem essa, porque a gente vê muito que encontrou um bebê no lixo, encontrou um bebê no esgoto, aí todo mundo fala, deixa na porta da minha casa, deixa na porta da minha casa. Não é assim que funciona. Né? A gente fala isso com o coração doído, né? De você ver um bebê sendo abandonado no meio da rua, mas não é assim que vai funcionar. Não é assim, deixa na porta da minha casa. A romantização, ficou na porta da igreja, aí uma freira cuidou, né? Uma monge tibetana, aquela coisa toda. Não é assim não. É isso mesmo. A gente tem Aliás, a importância de a gente reforçar que isso é direito da mulher está justamente na proteção dessas crianças, justamente para que essas mulheres não abandonem essas crianças no matagal, na lata de lixo, à beira do rio, como a gente vê de vez em quando, né? Infelizmente acontece. Então, do nosso lado, o que a gente pode fazer é isso, a gente ter a orientação e passar para quem não tem, né? Não é só responsabilizar o outro que eu digo, no caso seria o Estado, ou mídia, a imprensa. A gente tem que saber a nossa parte, a gente como adotante que está entrando no processo de adoção, você tem que saber o que é certo e o que não é. Claro, das suas responsabilidades, né? Inclusive, a pessoa que está se habilitando para adotar, né? Que pensa na adoção, de novo, vai tomar a decisão mais importante da vida dela. Nenhuma decisão da vida dela vai ser tão importante quanto aquela, né? Vai começar cometendo um ilícito, né? Vai começar totalmente errado, não é por aí, né? Ela vai carregar aquilo para o resto da vida dela. Não é negócio, não vale a pena. E lá na frente, mais cedo ou mais tarde, isso vai vir à tona. Sem dúvida. Sempre vem. E sempre vem nas piores horas. Ou no falecimento de um ente querido, ou numa briga familiar. E é irreversível quando acontece isso, assim. Claro. O que acontece com essa... Porque é uma pessoa que, de repente, aos seus 50, 60 anos de idade, descobre uma história dessa.
E os traumas que ela vai passar a ter são terríveis, assim. A gente conhece casos que realmente é muito complicado. Sim. Então a gente realmente sempre defende essa bandeira da adoção consciente, de você respeitando os seus desejos, e da adoção da entrega legal também, que a gente queria abordar esse tema com você, né? Pra gente poder ficar mais tranquilo e saber como se portar. Isso pra gente é fundamental. E acredito que para todos aí também esteja sendo super enriquecedor e tá agregando muito ter todo esse tipo de conhecimento, né? Que bom. E ainda falando um pouquinho de adoção aqui, a gente está em tempos de isolamento social, em tempos de pandemia, nunca antes vivido, então muita coisa teve que interromper as suas atividades, né? E a gente sabe que, pelo menos aqui no estado de São Paulo, estado eu vou dizer pelo TJ, né? Pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele começou a fazer um agendamento para você poder ir na vara da infância, para poder dar entrada no processo pessoalmente, né? Eu não sei se isso já está assim no Brasil inteiro, porque, voltando um pouco antes, desculpa, essa minha linha de raciocínio está meio torta, mas tem o pré-cadastro da internet agora, né? Um pré-cadastro que você pode fazer pela internet. E aquele pré-cadastro você preenche com informações bem básicas, com um mini perfil da criança que você quer, que eu já vi toda a tela, né? Eu vi todo o fichário lá, o formulário. E no final ele diz, você pega agora esses documentos, essa lista de documentos, e leva até a vara da infância e juventude. O Brasil é muito grande, tem uns que estão naquela faixa amarela, faixa vermelha, por causa da pandemia, do isolamento social. Então a gente não tem como responder pelo Brasil inteiro. Mas em algumas regiões estão aceitando, então, através de agendamento. Eles aceitam também via correios ou via eletrônico, canais eletrônicos, alguma coisa assim? Olha, eu sinceramente não sei como outros estados... Isso, para os outros estados é difícil saber. Eu não tenho, eu sinceramente não sei como cada estado está procedendo. Mas a regra é isso que você falou, a pessoa faz o pré-cadastro no próprio Sistema Nacional de Adoção. Quando ela faz o pré-cadastro, isso vai para a vara da infância da cidade em que ela mora, e a vara da infância vai marcar um dia para ela ir lá pessoalmente e levar os documentos pessoais todos dela presencialmente. Durante a quarentena, antes de a gente reabrir, né, agora o Poder Judiciário Penal em São Paulo já está reaberto, mas antes de a gente reabrir, várias comarcas admitiam que nesse segundo momento a pessoa enviasse para o fórum os documentos também de forma virtual. Né? Então a pessoa poderia mandar fotos dos documentos e tal, né, ou escanear os documentos, para a gente poder dar andamento a isso também de forma virtual, por ser uma situação absolutamente excepcional. Sim. Né? Mas a regra realmente é nesse segundo momento a pessoa ser chamada para ir ao fórum, né, para se apresentar lá e para levar os documentos todos que ela tem que levar para começar efetivamente o processo de habilitação. Então, em via de regra, para a gente acalmar nossos ânimos, a gente pode fazer o pré-cadastro pela internet, isso é nacional, que é no Conselho Nacional de Justiça, né, no site do CNJ, né? E dali para frente você pode tentar entrar em contato via telefone com a Vara da Infância e Juventude da sua cidade, que assim eles vão dar o melhor caminho. Eu digo de São Paulo porque eu também estou em São Paulo capital e eu vi que o Tribunal de Justiça estava fazendo já o agendamento online para não ter aglomeração dentro da Vara da Infância, do fórum, né? Porque não é só a Vara da Infância, é um fórum que atende de tudo, né? E tem uma Vara da Infância lá dentro. Então tem que ter um agendamento para ter segurança para todo mundo, para quem está trabalhando e para a gente que está indo para lá. Então essa pra gente aqui foi bem legal também. Então já ajuda a esclarecer um pouquinho. Claro. E tem alguma questão que você, de repente, acha que precisa ser ressaltada também? A gente pode entrar aqui nas perguntas aqui do pessoal. Acho que o principal, o mais importante, a gente mencionou com relação à entrega legal. Né? Acho sempre importante a gente deixar claro esses dois pontos. Né? Direito da mulher, e ela não pode escolher para quem ela vai entregar, quem receber a criança está fazendo... está cometendo crime, né? Isso é bem importante de a gente deixar claro e explicar as razões todas pelas quais a coisa funciona assim, né? Isso não é uma questão de burocracia, é uma questão de assegurar direitos daquela criança, né? E para todo mundo que estiver assistindo já sabe a orientação. Se pegou agora, volta um pouquinho depois no vídeo para entender como funciona essa questão da entrega consciente, o que é configurado o crime, o que não é. Toda mulher ela tem o direito de entregar o filho dela, seja gestante ou se já for mãe, de entregar essa criança para adoção. Isso não é crime nenhum e ela vai ter todo o respaldo técnico e todo o apoio multidisciplinar aí, psicólogos e assistentes sociais, para caminhar da melhor maneira possível. Inclusive, se eu não me engano, tem até a questão do acompanhamento pré-natal também, não tem? A mãe recebeu o respaldo. Sim, mesmo do Sistema Único de Saúde, né? Mas aí você está falando do respaldo médico mesmo, né? Isso, mas ela tem acompanhamento pré-natal também, nesse caso, se ela dá entrada
Se ela for, por exemplo, a gestante foi até a vara da infância e falou, vou entregar meu filho para adoção, ela ainda está gestante. Dali, o setor técnico encaminha ela para ela fazer exames pré-natais, essas coisas sem todas. Dúvida, sem dúvida. Ela não é no fórum, claro, né? Ela vai fazer isso no hospital. Sim, não é no fórum. Mas ela vai ter todo o respaldo médico e psicológico, sem dúvida. Vai ser encaminhada e sempre amparada quando ela menciona essa escolha. Isso, é super importante também, porque das formas desse golpe é essa gestante vir fragilizada e dizer que não tem condições e precisa fazer um ultrassom e precisa de dinheiro para medicação, e a gente acaba, na nossa fragilidade, acaba fazendo a coisa que não devia. Então isso não é para ser feito e tem caminhos corretos para ser feito isso, né? Exatamente. A gente tem meios legais, a lei serve justamente para respaldar tanto aquela gestante quanto a criança que ela está gerando. Ah, bacana. Obrigado por esses esclarecimentos aí, que com certeza vai ajudar todo mundo. E agora eu queria deixar aberto aqui, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta específica? Porque se não quiserem, a gente tem um papinho aqui, eu ainda consigo... Na verdade, tem tanto assunto para bater um papo que a gente precisaria de mais muita live. Mas hoje o tema mesmo foi a entrega consciente, mas as perguntas agora são abertas, tá, gente? Não precisa ser exatamente... Não precisa ser exatamente sobre entrega consciente. Enquanto as perguntas não estão vindo, foi como a gente disse anteriormente, né? Pelo menos para mim ainda não está aparecendo aqui. Essa questão do tempo de fila de espera que está relacionada diretamente com o perfil, né? Então, hoje em dia, a gente vê que o número de pretendentes à adoção e de crianças, o número de pretendentes à adoção é muito maior do que crianças disponíveis até os 8, 9, 10 anos de idade, né? Então, a discrepância é muito grande, né? E só a partir dessa idade que inverte, o número de crianças é muito maior do que os adotantes, né? Isso, é exatamente isso. Ainda hoje, essa é a tendência. Mas essa tendência, na verdade, vem se modificando, isso é legal de ver, né? Pelas campanhas que são feitas no Brasil todo, essa faixa etária que você mencionou, de 8 a 9 anos, vai sendo empurrada aos poucos para frente. Se eu for pegar na sua primeira adoção, lá 2005, 2006, era muito difícil a gente conseguir adoção de crianças com mais de 2, 3 anos. Então, a adoção tardia, na minha época, lá em 2006, era de criança de 3 anos, era uma adoção tardia. Exatamente, já se mencionava como adoção tardia, né? Hoje a gente você tem falava, candidatos... imagina, hoje a gente tem candidatos à adoção, para adoção de crianças de até 8, 9 anos com alguma tranquilidade, assim. Uma criança que tenha o poder familiar dos pais destituído com 8, 9 anos, a gente tem relativa facilidade de encontrar adotante. A partir dos 9, 10, aí começa a complicar. Aí já fica um pouco mais difícil. Mas até 8, 9, a gente hoje consegue com facilidade. Quando a gente fez o Adote um Boa Noite, eu estou falando de 2017, essa barreira estava em 7 anos. Então é curioso ver como isso aos poucos vai realmente indo para frente, né? A gente vai conseguindo empurrar a barreira para frente. Mas a gente vê que é a informação que faz isso. Claro, se as pessoas têm acesso à informação, é o que acontece. Então, quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente fala, mais essas barreiras vão sendo quebradas, né? Sem dúvida, é essencial que a gente tenha essas conversas, esses esclarecimentos todos, para que isso vá sendo refletido pelas pessoas, né? Para que as pessoas tenham como pensar a respeito disso, e é isso que vai mudando a concepção social sobre isso tudo. Exatamente. Aqui eu vi uma pergunta aqui: se for pai solo ou mãe solo no processo da adoção, tem direito à maternidade? Tem, não existe nenhuma, só para explicar, não existe nenhuma diferença no procedimento da adoção. Exatamente, isso também ia perguntar. Perfil do adotante, nenhuma diferença. Então, se é um pai solo, mãe solo, casal hétero, casal gay masculino, casal gay feminino, nenhuma diferença no processo. O processo é rigorosamente o mesmo, exatamente. Os requisitos são rigorosamente os mesmos, o tempo da fila vai ser rigorosamente o mesmo, não existe distinção no processo de adoção de acordo com a característica de quem esteja adotando. Nenhuma diferença nesse sentido. Os direitos são absolutamente iguais. Tá, e nesse caso da licença maternidade, se for um pai solo, ele tem esse direito também da licença maternidade? Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que têm alguma dificuldade para conseguir isso, mas sim, tem. Que conseguiu. Mas aí pode ser que depende, então, da instituição que ele trabalhe. A empresa pode dar um pouco mais de canseira, mas... Então, exatamente, por ser um homem, né? Aí ele pode ter um pouco mais de dificuldade. Mas tem direito. E para casais do mesmo sexo, casais gays, tanto de homens quanto de mulheres, eles podem escolher um deles para receber a licença maternidade, né? Exatamente isso. Um tem o prazo da licença maternidade,
prazo equiparado ao da licença maternidade, outro prazo equiparado ao da licença paternidade, né? Assim que uma, né? Se é um casal gay feminino, elas vão escolher qual delas vai usufruir do tempo de licença maternidade, a outra usufrui do tempo equivalente ao da licença paternidade. O casal gay masculino, a mesma coisa. Eles escolhem quem vai ficar mais tempo de licença, quem vai ficar menos tempo de licença. Perfeito. Então isso também já acho que vai ficando mais claro para as pessoas e dúvidas que a gente vai tendo por aí, né? Claro. Também perguntaram se pode se adotar em outros estados. Se você é do Rio de Janeiro, por exemplo, pode adotar em outro estado? A adoção, o sistema da adoção é nacional. Só que ele funciona do menor para o maior. Então, a ideia sempre é manter a criança, isso é bem importante. Sempre que a gente fala de adoção, de direitos de crianças e adolescentes, a gente tem que ter em mente que a gente está pensando a coisa toda com a cabeça da criança, sob o prisma da criança. Então a gente tem que enxergar como se a gente estivesse no lugar da criança. Em outras palavras, a pergunta que a gente tem que responder é: o que é mais interessante para a criança? A Constituição fala em superior interesse da criança. Qual é o superior interesse dessa criança? E a lei entende que para aquela criança é sempre mais vantajoso ela se manter no seu local de origem. Se ela é de uma determinada cidade, é sempre interessante que ela se mantenha naquela cidade tanto quanto possível. Então, se na cidade da criança existe algum adotante habilitado para adotar uma criança daquele perfil, a preferência é dada para esse adotante. Se na cidade daquela criança não tem nenhum interessado na adoção de uma criança com aquele perfil, a gente passa para o estado da criança. Então, a gente vai começar a olhar na fila do estado qual é a primeira pessoa que topa adotar uma criança com aquele perfil. Se nem na cidade da criança, nem no estado da criança houver algum interessado na adoção de criança com aquele perfil, aí sim a gente olha para a lista nacional e aí é perfeitamente possível que alguém que more no Rio de Janeiro adote uma criança do Acre, alguém que more em Roraima adote uma criança de Porto Alegre. Isso aí não tem... a adoção nesse sentido passa a ser nacional. E é como se a gente tivesse 3 filas diferentes, uma para a cidade, uma para o estado, uma para o país. Primeiro a gente olha na fila da cidade, se não houver nenhum interessado na fila do estado da criança, se não houver nenhum interessado na fila do país. De novo, a ideia com isso é manter a criança no seu local de origem, né? O Brasil faz com essas proporções, tem muitas diferenças regionais, é sempre interessante que a criança seja mantida tanto quanto possível no seu ambiente cultural de origem, né? No seu ambiente de referência. E é importante a gente reforçar também, porque outra forma de furar a fila, os pretendentes falam, vou adotar no Brasil inteiro, vou escolher todos os estados, porque aí vai vir mais rápido. Eles têm que levar em consideração também que, como é nacional, a criança ela pode estar no interior do Acre e você mora no Rio Grande do Sul. Será que você tem recursos para poder ir até o encontro dessa criança? Será que a empresa que você trabalha permite esse afastamento que pode levar dias, semanas, ou seja lá o tempo que for para essa adaptação? Então isso é importante também da gente reforçar, né, esse tipo de orientação. Realmente, se no momento do perfil a pessoa escolhe mais estados, claro, a chance de o tempo de fila ser menor realmente existe, né? Agora, é isso que você falou, ela tem que pensar se ela tem disponibilidade financeira e de tempo para isso, porque se ela é chamada num outro estado muito distante, ela vai ter que gastar um bom dinheiro com passagens e tal, hospedagem, e vai ter que ter tempo para fazer esse trâmite todo, né? Sem dúvida que isso precisa ser bem pensado. Sim, e só agradecendo aqui, se não me engano era a conta Papai Papeando, alguma coisa assim, ele fez uma correção no termo que a gente usou de gays femininas são lésbicas. Desculpa, claro, sem dúvida. Só agradecendo a correção dele aqui, para não deixar passar batido, porque né, é sempre importante aprender. Eu falei desculpa, gays e lésbicas. Desculpa. Mas isso não, mas aí só pra gente deixar aqui bem redondinho aqui, não tem problema nenhum. Legal. E, bom, a gente queria ficar muito tempo batendo papo aqui. Aqui só tem uma última pergunta aqui, que a gente já vai pro encerramento, porque o Instagram ele costuma cortar a gente no minuto final, né? E a gente queria falar alguma coisa, às vezes não conseguia, alguma consideração final. Então deixa eu ver aqui. A fila tem diferença dentro da mesma cidade, mas em comarca diferente? Então aqui em São Paulo, vamos dar o exemplo de São Paulo. Em São Paulo tem 5 ou 6 varas da infância e juventude. Tem Jabaquara, Pinheiros, Santo Amaro, do centro da cidade, Santana. Existe fila individual para cada um desses fóruns? Eu que estou na fila do Jabaquara, por exemplo, eu consigo adotar uma criança que está sobre responsabilidade do de Pinheiros? Sim, essa pergunta só serve para São Paulo, tá? Essa pergunta que a pessoa fez só serve para São Paulo. São Paulo só serve para São Paulo. País, isso. É a única cidade do país que tem isso. Antes, quando você adotou, era assim: cada fórum
aqui na cidade de São Paulo, na comarca de São Paulo, há 12 varas de infância. Cada vara tinha a sua fila. Hoje não é mais assim. O Sistema Nacional de Adoção, implantado pelo CNJ em 2019 no Brasil todo, unificou o processo para tudo. Então, a gente sempre olha na fila da cidade. Hoje, o município de São Paulo tem uma fila única de todos os fóruns. Então, como você falou, uma pessoa que mora no Jabaquara tem um determinado lugar na fila e pode perfeitamente ser chamada para adotar uma criança de São Miguel, ou uma pessoa de Santana para adotar uma criança de Santo Amaro. A fila agora na cidade de São Paulo passou a ser única também pelo Sistema Nacional de Adoção. Perfeito. E só para encerrar uma pergunta minha, você já ouviu o termo cegonha nesses grupos de apoio? Como referência ao quê? Tem um grupo chamado Cegonha, um grupo de apoio chamado Cegonha. Não, mas as cegonhas são o seguinte, são mulheres que fazem o match entre crianças e adotantes. Isso, pela lei, não tem nada que diga que isso existe. Mas a gente sabe que tem pessoas que fazem trabalhos sérios dessa forma, né? Mas, assim, você sabe, você tem esse grupo cegonha, mas a pergunta mesmo que eu quero deixar é assim, que tem que tomar cuidado que às vezes essas mulheres que são como cegonhas, que a gente sabe de casos de pessoas que adotaram, porque é assim, a mulher tá lá no interior do Rio Grande do Sul e ela sabe que tem uma criança no perfil de 12 anos que tá com um perfil um pouco acima de... que no Rio Grande do Sul não tem ninguém para essa criança. Essa pessoa, ela entra em grupos de outras cidades e fala, aqui tem uma criança de 12 anos, é como se fosse um adote um boa noite, mas pessoal, assim. Entendeu? Isso a gente sabe que existe também. Isso eventualmente pode ser lícito se aquela criança não tem, se não há por aquela, no caso adolescente, ela fez referência a 12 anos, não há por aquele adolescente nenhum interessado, né? Quando isso acontece, existem grupos de busca ativa. Então, a pessoa que trabalha naquela vara da infância, que tem um adolescente de 13, 14 anos, pelo qual não haja nenhum interessado, né, por cuja adoção não haja nenhum interessado, essa pessoa pode, eventualmente, em grupos fechados, são ambientes restritos e tal, fazer busca ativa, ou seja, dizer, olha, eu tenho um adolescente com esse perfil, isso é lícito, essa busca, se para aquela criança não existe nenhum interessado na fila, esse procedimento é lícito, não tem nada de errado nisso. É diferente daquela hipótese da pessoa que sai entregando criança de 2, 3 anos, tem uma fila de dezenas de milhares de pessoas Brasil afora, para alguém que chegou ali para adotar, porque pagou, porque tem algum interesse naquilo. Fazer a busca ativa, em especial de adolescentes, né, é algo ilícito, não tem nada de errado nisso, desde que com os cuidados necessários para proteger a imagem do adolescente. Porque acaba usando o nome de cegonha para essas pessoas que fazem essa apresentação, né? Porque dizem que tem uma criança num perfil e procuram. Mas então, busca ativa, não tem problema nenhum, é correto, não tem nada de errado. Desde que por aquela criança não tenha nenhum interessado. Exatamente. Né? Claro. E a gente pode considerar então que aqueles aplicativos, ou mesmo um programa, um Adote Boa Noite, ele quase se enquadra numa busca ativa, então, porque ele tem criança. Sim. É uma forma de busca ativa. É uma ferramenta a mais para busca ativa. Exatamente. Assim como você falou dos aplicativos, né? O Tribunal de Justiça do Paraná fez um aplicativo muito legal, o Rio Grande do Sul também. São todas ferramentas de busca ativa. Todas formas, são sempre formas de as varas da infância irem atrás de interessados pela adoção daqueles adolescentes, né? Pelos quais não haja nenhum interessado. Perfeito. Fantástico. Acho que ajudou a esclarecer bastante. Então eu acho que a gente vai encerrando por aqui para a gente não ficar tão corte no meio. Agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade e foi muito enriquecedor para todo mundo. Agradeço mesmo de coração. Se você tiver alguma outra consideração que queira deixar agora para o final aí para quem estiver assistindo a gente, fica à vontade que a gente encerra com a sua despedida. Eu que agradeço, é sempre um prazer, uma honra falar disso. Estou à disposição e estou à disposição para eventuais perguntas também, pelo Instagram. Às vezes as pessoas me fazem perguntas, têm dúvidas, a gente pode ir conversando e respondendo isso com o tempo pelo Instagram, pelas mídias sociais, pelo Twitter, enfim. A gente sempre tem formas de esclarecendo a população cada vez mais sobre isso. É muito importante que iniciativas como essa sua se propaguem no tempo, né? Que não fique numa live só, como você falou, você tem feito várias. Isso é bem importante que isso tenha continuidade, porque é uma forma bem interessante, muito fácil de esclarecimento para a população. Foi um prazer bater esse papo aí. Valeu.
Obrigado, e a gente conseguiu bater um papo sem o tal juridiquês que assusta as pessoas, né? E você já está muito acostumado em bater esse papo também. A gente já teve a oportunidade de estar junto, né, em uma palestra também, então é sempre um prazer estar com você. E muito obrigado mesmo. Então, podem seguir também o perfil do Iberê, é um perfil aberto, né? Perfil aberto. Então, perfil aberto. A gente está aqui também. Se tiver alguma dúvida, podem mandar para a gente. Se a gente não souber a resposta, a gente procura ajuda de quem saiba. Mas vamos dar a melhor orientação possível para todo mundo. Eu também, quando eu não sei a resposta, eu também pergunto para quem sabe. Isso é bom. Exatamente. Então, a gente está aí realmente para se ajudar e da melhor forma possível. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, Wagner. Valeu. Agradeço a todos aí em casa por terem disponibilizado você também. Obrigadão. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.